Olá, seja bem-vindo ao primeiro programa Planeta Vida Sustentável. No programa de hoje você vai ver como fazer uma cisterna para armazenamento de água de chuva em sua casa. No programa de hoje vamos mostrar também como está poluída a água da represa Billings. No último bloco, que é o bloco da defesa dos animais, vamos mostrar também que os animais são maltratados pelos seus próprios donos. A nossa ideia é levar informações importantes para seu uso no dia a dia. Programa Planeta Vida Sustentável, o programa da sustentabilidade. Neste primeiro bloco, que é o bloco da sustentabilidade, você vai ver como é simples e fácil fazer uma cisterna para armazenamento de água de chuva em sua casa. Olá, nós vamos trazer algumas dicas que envolvem questões de sustentabilidade. E o assunto de hoje é sobre chuva. Será que nós podemos reutilizar a água da chuva? Essa e outras questões nós vamos saber agora com o Leonardo. Olá, Leonardo, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Planeta Vida Sustentável. É um prazer. O prazer é nosso. Aliás, o programa é esse que tem tudo a ver com os seus projetos, né? Fala um pouquinho pra gente quem é o Leonardo e sobre os seus projetos. Bom, eu tenho uma formação em engenharia ambiental e desde a época da faculdade já me envolvendo com as questões ligadas ao cuidado da água, mais especificamente. E então, ao longo dos anos, estudando e praticando sobre os projetos, cada vez aprimorando mais as tecnologias, buscando sempre simplificar os sistemas com a mesma eficiência e funcionalidade. Que bacana! Eu vi no seu site que você realmente tem vários projetos envolvendo a sustentabilidade, mas o que mais me chamou a atenção, devido à situação que o nosso país se encontra de falta de água, foi a cisterna residencial. Conta pra gente mais ou menos como ela funciona. Bom, a cisterna residencial ela tem alguns princípios de pouco espaço normalmente, né? Pouco espaço onde a cisterna vai se encaixar, então a gente procura ter um volume que seja adequado com a área de captação que está nos fornecendo a propriedade e o consumo que a pessoa tem dentro da casa dela. Então é a partir do potencial que a gente tem de gerar água do telhado e o consumo que a pessoa vai dar para essa água, o volume do reservatório sai daí. E aí existem algumas etapas preliminares à água entrar no reservatório, como por exemplo um filtro de folhas que remove os detritos grosseiros da água. Né? Na sequência, um primeiro volume onde é descartada uma água para lavar o telhado e a gente não deixa essa água mais suja entrar no reservatório, então ela é descartada. E só então, depois que a água já foi pré-filtrada pelo filtro e por um primeiro volume para lavar o telhado, é que ela entra no reservatório. Né? Se a propriedade nos permitir, a gente não precisar usar de bomba, usar sistema por gravidade, fica melhor. Então já tem um registro aqui na saída pelo fundo, onde daqui a gente já pode aproveitar essa água para os fins não potáveis da casa. Que é basicamente a limpeza dos quintais, a limpeza interna da casa, uso nos vasos sanitários, né? Irrigação das plantas e da horta e utilização para complementar piscina ou pequenos lagos, fontes e entre outros usos como esse. Entendi, né? então essa água não é apropriada para beber. Não, a gente não pode usar água da chuva para beber, nem lavar louça, tomar banho. E nas pias também, onde a gente vai fazer asseio pessoal, escovar os dentes, essa água não é apropriada para esse tipo de uso, que a gente fala que são os usos mais nobres, né? Ela é apropriada para os usos menos nobres, né? Entendi. Leonardo, eu vi uma matéria nas minhas pesquisas, eu encontrei um restaurante sustentável. Eles trouxeram de fora uma cisterna, né, de alta tecnologia e fizeram um grande investimento financeiro para obter essa cisterna, para tratar a água da chuva, reutilizar a água da chuva, né, para fazer a rega das plantas, o cozimento, né, das comidas, até lavar as louças. Como nós podemos fazer, eu e o telespectador lá em casa, como a gente pode fazer para participar desse projeto com você? É acessível para toda a população, para todas as classes sociais? Sim, uma cisterna naquelas que vocês devem estar acostumados a ver agora de bombona, com aqueles tambores azuis e com esses sistemas de filtro inicial e um primeiro descarte, você vai gastar aí com material em torno de 300 a 500 reais. Então é um investimento que a princípio é acessível
E na medida do possível, você pode ir acoplando novos tambores até você ter um volume ideal para a tua casa, né? Se você começar a ver que fica muito vazia a cisterna, está consumindo demais, ou se ela fica muito cheia e transborda muito pelo ladrão, você tem potencial para ter maior volume de reservatório. Leonardo, então deixa o seu contato aí para o pessoal entrar em contato com você, saber mais sobre esse projeto e tantos outros projetos que eu sei que você tem, que eu já dei uma olhadinha lá no seu site. Deixa aí seu telefone, seu site, Facebook. Bom, quem tiver interesse em saber mais sobre os projetos de cuidado da água, pode entrar no meu site, que é www.leotanus.com.br. E o meu e-mail é construindosustentabilidade@gmail.com. Lá no site existem uma seção de links, vídeos e downloads, onde as pessoas podem acessar essas informações e outras referentes a temas ligados ao cuidado da água, e está tudo livre, disponível para download, é só acessar. Muito bacana. A gente vai deixar aqui também na tela todos os contatos do Leonardo para que você possa conhecer mais os projetos desse grande projetista. Muito obrigada pela entrevista, Leonardo. Parabéns pelos seus projetos que nos ajudam aí de uma forma tão direta, né? Obrigado. Muito obrigada. Obrigado a vocês. E a gente fica por aqui. Eu ia falar que se a água acabasse, a gente ia morrer e ia ficar com sede. Mas a água tá acabando? Tá quase. Tá quase. Já já voltaremos e vamos mostrar a situação das águas da represa Billings. Neste segundo bloco, como já falei, você vai ver como está a situação da represa Billings, que abastece 5 milhões de habitantes em São Paulo e na Grande São Paulo. Veja na tela. O programa Planeta Vida Sustentável mais uma vez vai às ruas, hoje especificamente em uma das maiores represas da cidade de São Paulo. Estamos falando da represa Billings, responsável por abastecer mais de 1 milhão de habitantes na Grande São Paulo. E pelo que vemos, o cenário não é nada favorável nem agradável. A represa Billings é um dos maiores e mais importantes reservatórios de água da região metropolitana de São Paulo. Segundo a Sabesp, foi criada aproximadamente em 1925 pelo então ex-engenheiro Billings da Companhia Light para gerar energia elétrica e movimentar as principais indústrias de São Paulo. Mas não tem sido assim. Essa região que a gente está aqui servia de quintal de casa de muitas pessoas, porque as crianças vinham brincar aqui e vinham famílias pescar. Era daqui que tirava o sustento da família, de famílias inteiras, de peixes, e tinham muitos peixes. São Paulo enfrenta uma das maiores secas dos últimos tempos. Em paralelo, o crescimento desenfreado de empresas e da própria população sem planejamento, a represa Billings sofreu alteração em sua inicial função, necessitando abastecer mais de 1,6 milhões de habitantes. E hoje,
Possui grandes trechos poluídos e com esgotos domésticos, industriais e metais pesados. O ferrugem, tem muito carro aí, tem muita ferragem, muito carcaça. Muitas pessoas que moram à volta da represa, o esgoto é a represa. Então como é que você vai colocar essa água na Guarapiranga, vai colocar para consumir, né? Você vai colocar esgoto, vamos colocar água de esgoto, ferrugem para as pessoas tomarem? O esgoto deve ser transportado por tubulações, levados a estações de tratamento e depois de tratado devolvido aos cursos de água. Não como tem acontecido, como podemos ver nas imagens. A ponto de a gente ficar com vergonha, às vezes, de chamar uma visita em casa, você não tem muita habilidade para explicar isso para as pessoas, o porquê desse cheiro tão ruim. Essa foi mais uma matéria do programa Planeta Vida Sustentável. Estamos de olho. É com você, Adilson. Já já voltaremos com o bloco Defesa dos Animais. Neste terceiro bloco, que é o bloco dos animais, vamos ver o resgate de cachorro que era maltratado pelos seus próprios donos. Na tela. Olá! Na matéria de hoje comentaremos sobre os maus tratos aos animais domésticos. Estes animais, na maioria das vezes, são maltratados pelos seus próprios donos, sendo alvos fáceis e vulneráveis. Na nossa casa nova não terá espaço para ele. Esse bicho acabou com o meu sofá, some com ele daqui. Ele já está velho, daqui a pouco a gente começa a gastar. É melhor se livrar agora. A cadela é sua, o filhote é seu. Se vira. Eu não aguento mais esse cachorro latindo para cada um que passa. Esse bicho só dá prejuízo. Animal de estimação não é descartável. Essa prática não pode mais ser tolerada na sociedade em que vivemos, devendo, se não banir, diminuir consideravelmente tais crimes praticados covardemente contra os animais, os quais não podem se proteger e nem mesmo se defender de tamanhos abusos. O ser humano deve conviver harmoniosamente com os animais, tendo em vista que estes merecem a nossa total dedicação e respeito, especificamente os animais domésticos, como os cães e os gatos, levando-se em conta que esses são ameaçados constantemente, não no que respeita à extinção, e sim no que se refere às perversidades e crueldades. Quando uma família ou uma pessoa decide ter um cachorro ou um gato, geralmente é sinônimo de alegria. É um amigão inseparável, tanto para os adultos como para as crianças.
Se estamos bravos ou zangados, o animal tem uma facilidade de mudar o cenário e em pouco tempo nos fazer sorrir ou nos sentir queridos. Em uma sociedade capitalista como São Paulo, cada vez mais cresce o índice de maus tratos a esses companheiros. O ser humano troca o seu animal doméstico por tecnologias, redes sociais. Os animais não possuem meios de se defender, não sendo capazes de procurar os seus direitos. A única maneira para que tais crimes sejam evitados é o empenho da sociedade, que não deve aceitar tamanha barbaridade, impedindo energicamente sua ocorrência e, caso não seja possível impedir, é imprescindível que se denuncie, pois é inadmissível o descaso da sociedade, assistindo à covardia dos que cometem esses crimes. O homem deveria ter a consciência de que está cometendo um crime. Infelizmente, os animais são maltratados das maneiras mais perversas. Sim, abandonar um animal depois de achar que ele não tem mais serventia é um maltrato gravíssimo. Veja alguns exemplos de maus tratos. Abandonar, espancar, golpear, mutilar e envenenar. Manter preso permanentemente em correntes. Manter em locais pequenos e anti-higiênicos. Não abrigar do sol, da chuva e do frio. Deixar sem ventilação ou luz solar. Não dar água e comida diariamente. Negar assistência veterinária ao animal doente ou ferido. Obrigar ao trabalho excessivo ou superior à sua força.
utilizar animal em shows que possam lhe causar pânico ou estresse. Maltratar os animais não se resume em agredi-los, mas também ser cúmplice em não denunciar. Seja um cidadão consciente. Denuncie. Na semana que vem, no primeiro bloco, que é o bloco da sustentabilidade, veremos como produzir alimento em alta escala para alimentar a humanidade. E no segundo bloco, que é a defesa da sustentabilidade das cidades, você vai ver como está o lixo e o esgoto da cidade de Santo André. E no terceiro bloco, que é o bloco da defesa dos animais, você vai ver como é fácil e importante manter o seu animal saudável. O programa Planeta Vida Sustentável fica por aqui. Querendo Deus, voltará a semana que vem. Não perca!